Nós leremos todo este capítulo do profeta Miqueias, capítulo 6, versos de 1 a 16. Está escrito: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável Efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Meus irmãos, quando eu leio os profetas menores, especialmente o profeta Miqueias, a sensação que eu tenho é que ele está nas ruas. Quando eu leio o profeta Miqueias, parece-me que ele é mais atual do que Gazeta e Tribuna, que ele é mais contemporâneo do que Veja, Isto É. Quando eu leio este profeta, parece-me que ele é mais contundente do que Folha de São Paulo ou Correio Brasiliense. Quando eu leio Miqueias, eu noto que ele não prega para dentro dos muros, ele prega para fora dos muros. Ele não está apenas interessado na agenda eclesiástica, ele está interessado no que acontece nas cortes, no parlamento. Ele está interessado no que acontece no comércio.
Ele está interessado no que acontece na economia da sua nação e na economia mundial. Esse profeta tem coragem de levantar a sua voz e de diagnosticar os grandes e graves problemas da sua nação e denunciar esses pecados, como pecados ofensivos ao Deus Santo, que é Rei de toda a terra. Quando eu leio o profeta Miqueias, parece-me que ele não está fazendo um diagnóstico de Judá, nem de Israel. Parece-me que ele está fazendo um diagnóstico do Brasil. E antes de entrar na exposição do texto lido, gostaria que vocês compreendessem, à luz do que ele escreve, qual é o diagnóstico que ele faz da sua nação. E vale ressaltar que Miqueias está há 2.750 anos antes de nós. E parece-me que os problemas lá vividos, lá denunciados, são ainda os problemas que hoje vivemos em nossa nação. Os tempos mudaram, mas o homem não mudou. O coração inclinado para o mal. Na linguagem bíblica, o coração desesperadamente corrupto, urdindo, maquinando, tramando aquilo que é contra a lei de Deus, aquilo que fere o próximo, aquilo que desagrega a sociedade. Então, chama sua atenção para ver o diagnóstico que esse profeta está fazendo do seu povo. Preciso que você coteje comigo alguns textos. Em primeiro lugar, veja o capítulo 2, versos 1 e 2, o que ele vai dizer. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eu chamo isso aqui, amados, de aparelhamento do Estado para a prática do crime. Notem vocês que ele levanta a questão de alguém que pensa, que imagina, que deseja, que nutre no coração algo, e ao romper da alva, ele põe em ação esse desejo, essa cobiça, porque o poder está nas suas mãos. Porque tudo está tramado, orquestrado para que aquilo que ele deseja seja posto em execução. Não há impedimentos, não há entraves, não há obstáculos, porque o Estado foi domesticado para isso. Mas notem mais, notem comigo, por gentileza, quando ele examina a sua nação, no capítulo de número 3, verso 2, a parte A, ele diz assim: os que aborreceis o bem e amais o mal. Chama a sua atenção que o profeta não está dizendo que o seu povo está tolerando o erro, está tolerando o mal, está sendo complacente com o erro, mas o que ele está denunciando é coisa pior, mais grave, mais perversa. O que Miqueias está denunciando aqui é o que nós chamamos de inversão de valores. Notem vocês que o bem é aborrecido, que o mal é amado. Amados, não é essa exatamente a realidade presente no Brasil e no mundo? Onde os valores não só são esquecidos, mas são pisados, escarnecidos. Onde a ética se arrasta pelas ruas. Onde os valores morais são tripudiados. Onde os meios de comunicação, onde a grande mídia muitas vezes inverte os valores e tantas vezes promove o mal. Nas palavras do profeta Isaías, chamando luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo, onde a virtude é escarnecida, onde o vício é promovido, onde a honra é atacada e onde a degradação moral é aplaudida. Mas em terceiro lugar,
Olha o que ele diz acerca dos líderes do seu tempo, da sua nação, daqueles que estão com o poder nas mãos, no capítulo 3, verso 1. Veja comigo, por gentileza. Disse: eu ouvi agora, vós cabeças de Jacó. E agora ele está falando dos governantes de Judá. E vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? E olha o que ele vai dizer na parte B do versículo 2: e deles, ou seja, do povo, arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como que para a panela, e como com carne no meio do caldeirão. A linguagem dele é quase com a linguagem de tarja preta, de proibição, de abaixo de 18 anos não se pode ler uma coisa dessa. Ele está dizendo que há um espírito de canibalismo, de pessoas que assumem as posições mais altas da nação e, em vez de servir ao povo, se servem do povo, deixando o povo não só à míngua, mas levando-o a uma destruição completa, usando uma linguagem gráfica quase que repugnante. E essa linguagem é complicada, e nós estamos às vésperas de uma eleição, e o Brasil todo voltado para essa questão tão importante, e tem sido dito tantas vezes, de tantas formas, que às vezes você não precisa puxar um gatilho para tirar a vida de uma pessoa, você não precisa dar uma facada para tirar a vida de uma pessoa. Quando aqueles que estão na posição de diáconos de Deus para servir o povo, saqueiam o que deveria ser destinado ao bem do povo, para se lucupletar, eles estão matando. Quantas crianças, quantos velhos, quantos pobres, nas filas longas de um hospital, morrem à míngua, porque não tem atendimento em tempo oportuno. Quantas pessoas que marcam a cirurgia, e essa cirurgia só vai poder acontecer daqui a 1 ano, e quando chega o dia da cirurgia, essa pessoa não pode mais comparecer, porque ela foi a óbito, e essas pessoas morrem, porque faltou o recurso, não porque não havia recurso, mas porque o recurso foi desviado. E na linguagem do profeta, isso é uma linguagem pesada de canibalismo contra o povo. Notem comigo, ainda, que quando você vê um cenário desse, você pensa assim: bom, mas existe o poder judiciário, existem os tribunais, existem as cortes, e o papel das cortes, do poder judiciário, é corrigir isso, é não permitir que isso aconteça, é punir aqueles que surrupiam os direitos do próximo e defraudam o valor e os direitos do próximo e atacam os preceitos legais. Mas vamos ver como é que estava o poder judiciário daquele tempo. Olha comigo, capítulo 3, versículo 11. Está escrito: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. E aí você começa a perceber que aquele poder que deveria ser a reserva moral da nação, também já se rendeu ao esquema. E aí você começa a perceber que há um esvaziamento de esperança, porque ainda que alguém reivindique seus direitos, esse direito não será contemplado, porque as sentenças não são dadas com base na lei, nem para preservar a justiça, mas essas sentenças são dadas porque os juízes foram comprados e subornados. Mas você pode argumentar o seguinte: bom, quando os governantes se corrompem, quando o poder judiciário se corrompem, existe uma reserva moral na nação. E a reserva é esta: é a igreja. É a igreja. A consciência do Estado, aquele que exerce voz profética. E como é que estava a igreja na época de Miqueias? Confira comigo o capítulo 3, versículo 5.
Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Os profetas se corromperam. Os profetas venderam a sua consciência. Os profetas estão a serviço do mal e não da pregação da verdade. Oh, amados irmãos, isso é gravíssimo. É quando a própria igreja também se entrega ao esquema. E eu pergunto a vocês que conhecem o Brasil, vocês têm visto isso? Pregadores se vendendo? Transformando a igreja numa empresa? Transformando a palavra de Deus em produto? Transformando o púlpito num balcão? Transformando o templo numa praça de negócios? Vocês têm visto isso na nação brasileira? Eu não estou falando agora, irmãos, do Brasil, eu estou falando de Israel e de Judá, mas parece que o profeta está falando de nós. Aí você argumenta, bom, mas tem algo para olhar aqui ainda. Veja, por favor, versículo 11, a parte B. Olha comigo. Os sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Oh, amados irmãos, a religiosidade brasileira se corrompeu. Há muitos pregadores hoje que pregam por dinheiro. A motivação deles é ouvir o metal. Já venderam a sua consciência, já prostituíram o seu ministério. Já transformaram a igreja numa fonte de riqueza pessoal. A ponto de correr solto o adágio, pequenas igrejas, grandes negócios. Mas você pode argumentar ainda, bom, se os poderes constituídos se corrompem, se a igreja se corrompe, existe uma reserva moral. E a grande reserva moral de uma nação são as famílias. As famílias. Mas a pergunta é, como é que estava a família naquele tempo? Olha comigo, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nesse cenário cinzento da nação, a família também tinha se rendido ao desmando. Eram núcleos de tensão. E sabe, amados, uma das coisas mais chocantes que nós estamos vendo no Brasil e no mundo é o ataque frontal à família. É a tentativa de desconstruir esse núcleo base da sociedade. São as redes poderosas de comunicação que assintosamente criam seus programas, suas telenovelas, para desbancar com os valores da família, para achincalhar com os valores morais. Isso é um suicídio, porque na verdade nenhuma nação é forte se as famílias são destruídas. Qual o resultado? Olha comigo, algo triste no capítulo 7, versículo 3. Porque a grande pergunta é essa: será que a corrupção, já estendendo os seus tentáculos, e vai se capilarizando na sociedade, mas cada um por si, casualmente, ou será que essa teia de corrupção está sendo tramada num sentido de isso está combinado num conluio? Vejamos o que está escrito, capítulo 7, verso 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem, repete comigo, diligentemente. É incrível isso.
fazem o mal diligentemente. O mal é bem feito, é planejado, é refletido. Há reuniões, há planejamento. A gente escuta aí chamado o crime organizado. O crime está organizado. Mas notem mais. O príncipe exige a condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim, preste atenção agora, todos eles juntamente urdem a trama. Então há um conluio para o mal. Resultado, olha o que o profeta vai dizer, como que num ato quase que de desespero. Capítulo 7, verso 2. Ele denuncia a caotização da sua sociedade. Olha aí o capítulo 7, verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Oh, irmãos, poderia ter um cenário mais triste do que esse? Mais sombrio? Mais realista? E notem que eu não estou falando do Brasil, eu estou falando de um país a 2.750 anos de nós. E vocês estão pensando que eu estou descrevendo o Brasil. Bom, agora vamos entrar no texto lido. Porque se vocês perceberem, é em virtude desse diagnóstico que o profeta escreve o capítulo 6, numa linguagem poética, porém real, onde ele vai criar um cenário de um tribunal, de um júri. E notem vocês agora que, montado esse tribunal e esse júri cósmico, em primeiro lugar, a acusação é feita, nos versos 1 a 5. E então o promotor chama o réu, olha comigo, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Então notem vocês que o promotor está chamando o réu para se explicar, para se defender, para colocar a sua causa. Defende a tua causa. E ele chama os montes, os outeiros, para escutar essa defesa. E agora o júri recebe a instrução no versículo 2: ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Preste atenção agora. Deus não está falando aos pagãos, Deus está falando ao seu povo, Deus está falando a Israel, Deus está falando a Judá. Diríamos hoje, Deus está falando à sua igreja. A sua igreja. Terceiro, a promotoria apresenta a acusação contra o réu. E a primeira acusação contra o réu está no verso 3. Acusa o réu de ter se afastado de Deus. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Notem vocês que ele é o Deus da aliança. Povo meu, apesar do seu pecado, da sua rebeldia, da sua desobediência, da sua apostasia, Deus ainda chama esse povo de meu povo, povo meu. Mas Deus faz uma pergunta cheia de emoção: que te tenho feito? O povo está reagindo com Deus como se Deus fosse carrasco, como se Deus fosse cruel, como se Deus não se importasse, como se Deus não amasse, como se Deus não cuidasse, como se Deus fosse completamente hostil ao seu povo. Então Deus pergunta: povo meu, o que te tenho feito? Onde eu errei contigo? Qual é a minha falha contigo? Por que tu ages assim comigo?
porque tu abandonas a minha lei, porque tu voltas as costas contra mim, porque tu me desobedeces de forma tão assintosa. O que eu te tenho feito? Responde-me. Segundo lugar, a promotoria acusa o réu de não valorizar a libertação de Deus. Confira comigo, por favor, versículo de número 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Notem vocês que a primeira coisa que eles não valorizaram foi a redenção. A redenção. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Era escravo, agora é livre. Estava debaixo de um jugo pesado, agora esse povo é livre. Agora vamos pensar na igreja. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos, encontramos vida, vivíamos nas trevas, agora vivemos na luz, éramos escravos do pecado, da morte, do diabo, agora somos livres, e apesar disso, temos tantas vezes nos voltado contra Deus, virado as costas para Deus, e Deus está perguntando: povo meu, o que eu te tenho feito? Por que não valorizas o que eu fiz, te redimindo, te resgatando, te perdoando, te dando salvação, te dando vida eterna? Terceiro, a promotoria acusa o réu de não valorizar a sua liderança espiritual. Olha comigo, versículo 4, a parte B: e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Líderes de proa, de vanguarda, da mais alta categoria, líderes que oraram pelo povo, que conduziram o povo, que toleraram o povo, mas o povo não valorizou essa liderança. Quarto lugar, a promotoria acusa o réu de não valorizar as bênçãos concedidas a ele. Olha o verso 5 comigo, por favor. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Notem vocês que nós, povo de Deus, temos uma memória curta. Parece que nós temos uma amnésia espiritual. Deus nos abençoa, Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá prosperidade, Deus nos dá família, Deus nos dá igreja, Deus nos dá nação, Deus nos dá leis, Deus nos dá bênçãos espirituais, mas precisam ser lembrados, nós esquecemos. O contexto aqui é o seguinte: foi contratado um profeta para amaldiçoar o povo, e Deus reverteu a maldição em bênção. As pessoas intentam mal contra você e Deus reverte isso em bênção. Gente orquestra contra você para destruir você, e Deus vai lá e protege você. E o povo não valoriza. Quinto lugar, a promotoria acusa o réu de não valorizar a providência generosa de Deus. Olha o verso 5, parte B. E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. O que significa Sitim e Gilgal? Esses dois locais, essas duas geografias representam o quê? Se você lembrar da história bíblica, Sitim foi de onde eles começaram a caminhada no deserto, e Gilgal foi onde eles entraram na terra prometida, onde cessou o maná, porque tinham tomado posse da promessa. Em outras palavras, Deus os abençoou do começo da jornada ao fim da jornada, de A a Z, de alfa a ômega. Deus foi constantemente abençoador e o povo não valorizou. Feita a acusação ao réu, agora notem comigo que a defesa fala. O réu então começa a se posicionar para responder às acusações feitas. Como é que é esta defesa? Primeiro, veja o verso 6. Olha o que o povo diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? O que está escrito aqui?
holocaustos, bezerros de 1 ano, foi Deus quem ordenou. A pergunta é: será que Deus está interessado apenas na formalidade do nosso culto? Preste atenção nisso, irmãos. Deus pode rejeitar-nos mesmo quando nós estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer, se nós não estamos fazendo de todo o coração. A formalidade do culto não substitui a sinceridade do culto. É por isso que Jesus diz para a mulher samaritana: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o nosso culto tem que ser bíblico em verdade, mas tem que ser sincero em espírito. Mas aí, bom, então Deus não quer isso, então vamos pensar em outra coisa. Olha que eles escrevem, por gentileza, versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Em outras palavras, já que Deus não aceita esse culto aqui que eu estou trazendo, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer muito, vamos fazer para impressionar, vamos fazer de forma grandiosa, vamos fazer de uma maneira extravagante, quem sabe Deus aceite. Não, Deus não fica impressionado com aquilo que impressiona os homens. Aí eles partiram para a terceira opção, a terceira alternativa, aí no versículo 7, parte B: darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Vamos fazer algo então chocante, vamos fazer algo sacrificial, vamos então entregar os nossos próprios filhos para Deus. Não é isso que Deus quer. Deus não está atrás de adoração, Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Dito isto, então a instrução é dada no tribunal. Veja qual é a instrução. Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Pratiques a justiça. Deus não está apenas dentro dos templos evangélicos. Deus não está apenas dentro dos templos cristãos. Deus está lá fora nos tribunais. Deus está nas ruas. Deus está na economia, Deus está no comércio, Deus está na indústria, Deus está nas transações internacionais, Deus está nas transações nacionais, Deus está no parlamento, Deus está na corte, Deus está, meus irmãos, requerendo nos nossos relacionamentos prática de justiça. O grande problema de Israel é que Israel estava botando uma máscara de religiosidade para esconder a injustiça, e Deus diz: eu me interesso e com justiça. A religiosidade precisa demonstrar justiça, ela tem que ser praticada. Segundo, o que mais Deus requer? Que ames a misericórdia. Presta atenção que a justiça é praticada, mas a misericórdia tem que ser amada. Amada. Quantas pessoas que precisam de um braço estendido, quantas pessoas que precisam de mais tempo seu, de socorro seu, de amor seu, de exercício seu, de prática de misericórdia sua. O que mais Deus quer, seu povo? Que andes humildemente com o teu Deus. Amados irmãos, eu não tenho dúvidas disso. É impossível um ser humano praticar justiça e amar misericórdia sem primeiro andar humildemente com Deus. Aqueles que negam a existência de Deus não podem, de forma plena, exercer justiça nem amar a misericórdia. Porque o exercício da misericórdia e o amor, o exercício da justiça e o amor à misericórdia são consequência de se conhecer a Deus e andar humildemente com Deus. Notem comigo que agora o julgamento é concluído. O juiz ordena que o réu ouça a sentença. Versículo 9: a voz do Senhor clama a cidade, verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. É como se o juiz estivesse dizendo para o réu: levanta-se, escute agora a sua sentença. E então o juiz vai mostrar os dispositivos que o réu infringiu da lei. Que dispositivos são esses? Primeiro,
o crime das riquezas mal adquiridas. Versículo 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade. Irmãos amados, Lava Jato tinha lá há 2.750 anos. Muita gente acumulando riquezas ilícitas, muita gente saqueando os cofres, sejam públicos ou privados, e acumulando riquezas da iniquidade. Quando você olha esse cenário brasileiro de grandes empresários, de grandes líderes presos, com malas de dinheiro, com rios de dinheiro, e você começa a perceber que a injustiça praticada em saquear isso e roubar isso e acumular, apropriar-se disso indevidamente, é algo que Deus não aceita. Deus não tolera. Ele não é Deus dos templos apenas, Ele é Deus da rua, Ele é Deus dos tribunais, Ele é Deus das transações comerciais, Ele não tolera isso. Segundo, que dispositivo o réu infringiu? Leia comigo, por favor, versículo de número 11. O mecanismo da corrupção comercial. Diz no verso 10 ainda: ainda há o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? O que é isso aqui? Corrupção do comércio. É o jeitinho de surrupiar o direito do outro através de um comércio falso, ganancioso, avarento. Você vai no supermercado comprar 1 quilo de trigo e você leva para casa 950 gramas, pensando que está levando 1 quilo. Você vê lá na embalagem todas as características do produto que você está comprando, mas na verdade o produto lá dentro não tem aquelas características. Você vai comprar 1 litro de gasolina e tem mais outros, tantos produtos lá, contaminados, que não é nada a ver com gasolina. Você vai comprar 1 metro de pano e te vende menos de 1 metro por 1 metro. E Deus está dizendo: eu não tolero balança enganosa, eu não tolero você vender um produto dizendo que é isso e não é exatamente isso. Deus não tolera isso. Mas mais, que dispositivo o réu infringiu? Olha comigo, por favor, versículo 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. É óbvio, queridos irmãos, que o profeta não está condenando o rico pelo rico, não é pecado ser rico. Muitos homens de Deus foram homens ricos. A Bíblia fala de Jó, que era o homem mais rico da sua geração e ao mesmo tempo o homem mais piedoso da sua geração. O que o profeta está denunciando aqui é quando o homem fica rico porque ele explorou, ele fica rico porque ele fez negociatas ilícitas, ele fica rico porque ele se corrompeu, ele fica rico porque deu propina, porque recebeu propina, porque ele vendeu a sua consciência, porque ele surrupiou o direito do outro, e Deus está dizendo: eu não aceito isso. Então, para concluir essa cena do tribunal, o juiz aplica a sentença. Em primeiro lugar, o réu colherá o que plantou. Olha comigo o versículo 13. Assim também passarei eu a ferir-te, te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Existe uma lei inviolável, é a lei da causa e do efeito. O que o homem planta, isso ele colhe. O que ele faz, seja o bem ou seja o mal, ele receberá a retribuição na mesma medida. Segundo,
O réu experimentará uma insatisfação crônica, versículo 14. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Preste bem atenção nisso, irmãos. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Mas como assim? Ele é rico, ele se apropriou. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: não importa se você vai para os restaurantes mais caros, não importa se você come e paga 500, 600 reais num prato chique, você come, mas há um vazio dentro de você. Você come e a alma está vazia. Deus não permite que essa pessoa se plenifique, tenha prazer, tenha deleite, tenha alegria. Quando eu leio, quando eu escuto, quando eu vejo uma pessoa com dinheiro que ele não conquistou com o suor do seu rosto, pagando 30 mil reais numa garrafa de vinho no Brasil, é uma afronta à miséria do nosso povo. E Deus está dizendo que ainda que ele sorva cada gota desse vinho, Deus não deixa que ele sinta prazer. Terceiro, o réu perderá seus bens. 14b, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Amados irmãos, vocês todos têm acompanhado o que tem acontecido no Brasil, e eu fico pensando, o que é melhor? É ser um rico desonesto, ou ser um pobre íntegro? Pense comigo nos nossos concidadãos que estão presos por causa desta corrupção galopante que assaltou o Brasil. Que prazer ter uma pessoa dessa. Não importa se o dinheiro já foi descoberto ou ainda está escondido. Que prazer. Deus está dizendo: eu não vou deixar você usufruir isso. Ainda que ande de jatinho particular ou de iates caras, Deus não vai deixar. Porque o problema não é não usufruir o bem em si, o problema é que a satisfação interior não vem. Porque Deus não permite. Quarto lugar, o réu terá seus investimentos frustrados. Olha o versículo 15. Versículo 15, verso 16, parte A. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri, todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Onri e Acabe foram os piores reis de Israel, que levaram o povo para a idolatria. O que o texto está dizendo é que os cabeças de Israel, em vez de andarem com Deus, foram buscar a idolatria dos povos pagãos, para se chafurdarem nas mais diversas práticas idolátricas, de feitiçaria e de imoralidade. Então, chegamos ao fim, e a sentença é lida da seguinte maneira: por isso, olha a sentença final. Por isso, verso 16: eu farei de ti uma desolação, dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Trocando em miúdo, sabe o que significa isso? 70 anos de cadeia. O povo de Judá seria levado para um cativeiro amargo, toda a riqueza saqueada, todos os bens queimados, todos os filhos escravos, todos os nobres, dos filhos dos nobres, castrados e feitos eunucos. Porque de Deus não se zomba. A alma que pecar, essa morrerá.
que o homem semear, isso ele ceifará. Bom, já pensou o réu saindo, condenado? E aí você pergunta, tem esperança? Tem saída? Eu pergunto para vocês, tem saída? Tem saída para o Brasil? Tem saída para a igreja? Vamos ver o que o profeta diz? Eu quero concluir. Qual é a saída que o profeta dá? Primeiro, olha o que é que ele diz dele mesmo, exortando o seu povo, capítulo 3, versículo 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Pense comigo, irmãos, que a igreja precisa se arrepender. Para chamar a atenção da nação, a igreja precisa se arrepender. Porque hoje parece que o mundo está olhando para a igreja e diz, se arrependa, igreja. Mas qual a saída para a nação? Capítulo 5, verso 2, por favor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe qual é a saída para a nação? Ele está fazendo uma profecia do nascimento de Jesus, daquele que nasceu para reinar, para governar o nosso coração. Não tem saída, irmãos, a não ser em Jesus Cristo. Para o empresário, para o trabalhador, para os políticos, para os governantes, para os governados, para a família. A única saída é que cada um receba, se submeta ao reinado de Cristo, seja um súdito de Jesus Cristo, seja um servo de Jesus Cristo, porque quando Ele governa o nosso coração, aí a mudança, aí a transformação, e a mudança da nação começa quando cada um de per si é transformado, quando o homem é transformado, a mulher é transformada, os filhos são transformados, a família é transformada, a igreja é transformada, a sociedade é transformada, a nação é transformada. Segundo, olha capítulo 7, versículos 18 e 19. Aí você diz, bom, mas será que tem esperança para nós, diante de tantos pecados aqui relatados? Será que Deus ainda vai dar uma chance? Será que Deus ainda vai ter misericórdia? Olha o que está escrito nos versículos 18 e 19 do capítulo 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu quero dizer para você que Deus é misericordioso, que Deus ama a misericórdia e tem prazer no perdão. Aquele que está chafurdado na lama, aquele que está preso no cipoal do vício, aquele que está mergulhado no mais profundo caudal da corrupção, se arrepender e se voltar para Deus, Deus perdoa, Deus lança os pecados nas profundezas do mar, Deus restaura e faz tudo de novo na sua vida. Portanto, agora é uma decisão pessoal, e eu convido você para ficar em pé comigo e ler em voz alta, eloquente, altissonante, capítulo 7, verso 7. O que é que cada um de nós vai fazer? Porque apontar para os erros dos outros é fácil. Fazer um diagnóstico dos problemas do Brasil e da igreja é fácil. A posição é, o que é que eu vou fazer? Agora é comigo, agora é com você. Todos a uma só voz, bem forte, bem eloquente. 7:7, vamos ler. Eu,
porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém.